Se você já se perguntou, será que eu realmente tenho o Espírito Santo? Essa mensagem foi escrita para você. Há milhões de pessoas vivendo com essa dúvida silenciosa, frequentando igrejas, lendo a Bíblia, mas ainda com medo no coração. Hoje, vamos romper com essa insegurança de uma vez por todas. Eu vou te apresentar 7 sinais bíblicos que provam que o Espírito Santo habita em você. E se algum deles estiver presente na sua vida, você pode ter certeza, você não está só. O primeiro sinal, confiança na salvação. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo dentro de você sussurra constantemente: você pertence a Deus. Talvez você não ouça essa voz de forma audível, mas ela vive dentro de você, como uma paz que ultrapassa as dúvidas, como uma certeza que permanece mesmo nos dias nublados. Não importa se o diabo tenta lançar confusão na sua mente, nem se você errou no passado. Se dentro de você existe essa convicção silenciosa de que você é filho, isso já é uma prova viva da presença do Espírito em você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ouça essa voz e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Isso pode transformar uma vida hoje. Você pode orar alto, cantar no louvor, frequentar todas as reuniões, mas nada disso é mais forte do que o testemunho silencioso do seu caráter. Em Gálatas 5:22-23 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso não é apenas uma lista de virtudes bonitas, é um raio-x espiritual. Quando o Espírito Santo habita em alguém, essas qualidades começam a brotar como sinais de uma árvore saudável. E repare bem, não se trata de perfeição, mas de transformação. Você era impaciente e hoje está aprendendo a esperar. Antes respondia com raiva e agora prefere o silêncio. Isso não vem de você, mas do Espírito agindo. O verdadeiro sinal da presença do Espírito não é carisma, é caráter. Ele molda suas atitudes nos bastidores, quando ninguém está vendo. Quando seu coração começa a odiar o pecado e amar o que é justo, essa é a marca do Espírito te santificando de dentro para fora. O mundo pode se impressionar com talentos, mas o céu se move diante de corações quebrantados e fiéis. Onde há fruto, há raiz, e essa raiz é o Espírito de Deus. Se você sente um desejo ardente de falar de Jesus, isso não é apenas emoção, é poder do alto. Em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo é o maior evangelista do céu. Ele não apenas convence, mas também capacita. Ele planta em você uma paixão santa que transforma sua boca num instrumento da salvação. Você não consegue ficar calado, quer falar com amigos, familiares, estranhos. Às vezes, mesmo com medo, você sente dentro de si aquela coragem divina que te empurra. Isso não vem de você, é a ousadia do Espírito. Ele não apenas te move a falar, mas te dá as palavras. Paulo pediu oração por isso. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Efésios 6:19. Quando o Espírito está em você, o Evangelho deixa de ser um dever e se torna um desejo. Você quer ver almas salvas, vidas transformadas, correntes quebradas. Isso é paixão e poder vindos do céu. E quando isso arde no seu coração, é mais um sinal. O Espírito Santo está com você. Esse é um dos sinais mais comentados e também um dos mais mal compreendidos. Muitos acham que só quem fala em línguas tem o Espírito Santo, mas isso não é o que a Bíblia ensina.
Sim, em Atos 2, os discípulos falaram em outras línguas quando o Espírito Santo desceu. E sim, esse dom continua operando. Mas 1 Coríntios 12 deixa claro: o mesmo Espírito distribui dons a cada um como quer. Ou seja, o dom de línguas é uma das evidências, mas não é a única. A verdadeira marca da presença do Espírito é transformação. Pode-se fingir línguas, mas não se finge frutos. Ainda assim, falar em línguas é uma bênção poderosa. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. É uma linguagem celestial, um canal direto com o Pai. E se você ora assim, sinta-se edificado. Isso é um sinal de que o Espírito está operando em você. Mas se você não ora, isso não significa que ele não está em você. O que vale é o fruto. E se os frutos estão lá, o Espírito também está. Esse é um dos sinais mais preciosos e, ao mesmo tempo, mais ignorados. Romanos 5,5 diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor nos conecta irresistivelmente a Jesus. Não estamos falando apenas de uma admiração por Jesus histórico, nem de uma fé doutrinária fria. Estamos falando de paixão viva, de um amor que queima por dentro. Quem tem o Espírito fala de Jesus como se fosse seu melhor amigo. Pensa em Jesus durante o dia, chora de amor por Ele à noite, deseja estar com Ele, ouvir a voz dEle, agradar o coração dEle. Isso não se fabrica, isso é fruto do Espírito. João 15, 26 diz que o Espírito testifica sobre Jesus, ou seja, ele está sempre apontando para Ele, revelando quem Ele é. Quando o Espírito Santo está presente, Jesus deixa de ser apenas um salvador distante e se torna o centro de tudo. Se você sente essa obsessão santa por Jesus, isso é prova clara de que o Espírito te possui. Ele vive em você, Ele ama através de você. E onde há amor verdadeiro por Cristo, há a marca visível do Espírito Santo. Você já leu um versículo e sentiu como se ele tivesse sido escrito especialmente para você? Já teve aquela experiência onde a Bíblia salta aos seus olhos, revelando algo profundo que você nunca tinha percebido antes? Isso não é apenas insight, é a ação direta do Espírito Santo. 1 João 2,27 declara: a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, permanecei nele. O Espírito Santo é o mestre da verdade. Ele nos guia por dentro, nos convence por dentro e nos revela por dentro. Ele abre os olhos do coração. Não estamos falando de informação intelectual, mas de revelação espiritual. Quando o Espírito habita em você, a verdade deixa de ser teoria e se torna experiência. Você entende o valor da cruz, o peso do sangue, a realidade da santidade. Tudo aquilo que era apenas letra, agora é vida. João 16,13 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esse conhecimento não é para poucos, é para todos que o buscam de coração. Se você tem sede pela palavra, se sente fome por revelação, se a verdade de Deus te emociona, esse é mais um sinal claro. O Espírito Santo está aí, dentro de você, te guiando pessoalmente. Se esse vídeo está revelando verdades que falaram com você, então não saia sem deixar seu like, comentar algo que Deus te falou e se inscrever no canal Ouça Essa Voz. Cada engajamento seu ajuda essa palavra a alcançar vidas que precisam ouvir isso hoje. Existe um sinal silencioso, mas poderoso, que revela a presença do Espírito Santo em alguém: a santidade. Não estamos falando de religiosidade, de aparência, nem de perfeição. Estamos falando de uma transformação interior tão profunda que o pecado começa a perder o sabor e a vontade de agradar a Deus se torna maior do que qualquer prazer passageiro.
1 Pedro 1:2 nos diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. O Espírito da Santidade não apenas nos convence do pecado, ele também nos fortalece para resisti-lo. Quando você começa a evitar certas conversas, quando seus olhos rejeitam o que antes aceitavam, quando sua consciência se torna mais sensível à presença de Deus, isso não é moralismo, isso é o Espírito Santo te lapidando. E sabe, o que é mais impactante? Às vezes, ele te incomoda profundamente com coisas que antes você achava normais. Isso é, ele te chamando para um nível mais alto. Santidade não é isolamento, é separação. Não é arrogância espiritual, é submissão prática. É viver no mundo sem se contaminar com ele. É estar cercado pelo caos, mas preservado na presença. Se você tem sentido esse impulso por uma vida mais reta, mais limpa, mais parecida com Cristo, o Espírito Santo está operando em você com força total. Talvez você diga, mas eu ainda tenho dúvidas. Às vezes me sinto distante, em outras me sinto cheio da presença de Deus. Saiba que essa oscilação, essa luta interna entre fé e medo, entre certeza e confusão, não é sinal de ausência do Espírito, é exatamente o contrário. Essa batalha que acontece dentro de você é a prova de que Ele está aí. O Espírito Santo luta dentro de você diariamente para te manter na verdade. Em Romanos 8,16, Paulo afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, mesmo quando a mente está em crise, mesmo quando o coração está ferido, lá no fundo existe uma paz, sutil, que não pode ser apagada. Essa paz é a certeza de que você pertence a Deus. A dúvida vem do inimigo, a convicção vem do Espírito. Você pode lutar emocionalmente, pode se sentir fraco, mas o Espírito Santo continua lá, sussurrando: você é meu. A guerra é a evidência. Se ele não estivesse aí, você nem lutaria. Você simplesmente se afastaria sem resistência. Mas o fato de haver conflito já mostra. O Espírito de Deus habita em você e está te puxando de volta para o centro da vontade do Pai. Um dos sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o crescimento espiritual constante. Não se trata de avanços espetaculares ou de uma vida sem falhas, mas de uma trajetória onde, dia após dia, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Talvez você ainda se irrite, mas se irrita menos. Talvez ainda lute contra a ansiedade, mas agora ora antes de se desesperar. Isso é maturidade espiritual, e é o Espírito quem produz isso em você. Em Filipenses 1,6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que a presença do Espírito não é um momento, é um processo. Ele começa algo em você, e Ele mesmo garante que vai terminar. Se você olha para trás e vê progresso, mesmo que lento, isso é sinal de que Ele está ativo. O mundo valoriza velocidade, mas Deus valoriza direção. Se a sua direção é Cristo, você está no caminho. E quem te guia nesse caminho é o Espírito Santo. Se você tem fome de crescer, se deseja aprender, mudar, melhorar e se submeter à palavra de Deus, saiba, essa fome não vem da carne, vem do Espírito. Você já percebeu como, depois de verdadeiramente se entregar a Cristo, as suas prioridades começaram a mudar? Aquilo que antes era importante já não faz mais sentido. Os prazeres passageiros perdem o brilho. As conversas vazias incomodam. E de repente, nasce dentro de você um desejo profundo de agradar a Deus. Não por medo, não por obrigação, mas por amor. Esse desejo é outro sinal claro da presença do Espírito Santo. Em Romanos 12, 1, 2, Paulo nos exorta a oferecermos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados
pela renovação da mente. Quem opera essa renovação? O Espírito. Quando você busca ser íntegro nos bastidores, quando você diz não ao pecado mesmo quando ninguém está vendo, quando você sente tristeza ao ferir o coração de Deus, tudo isso revela a ação do Espírito dentro de você. Ele está moldando sua consciência, afinando seus valores, ajustando seu foco. E quanto mais você anda com Ele, mais você deseja agradar ao Pai. Isso é sinal de vida espiritual. Não é apenas esforço humano, é graça. É o Espírito operando em você tanto o querer quanto o realizar. É a santidade se tornando prazer, não peso. Se existe um sinal que muitos ignoram, mas que é absolutamente bíblico, é este. O Espírito Santo te dá força para permanecer, mesmo quando tudo em volta diz que é hora de desistir. Perseverança não vem da carne. A carne quer fugir, desistir, parar. Mas o Espírito nos sustenta com poder invisível. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo escreve: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O Espírito Santo é quem segura você de pé no meio das tempestades. É Ele quem sopra a esperança quando a mente está cansada. É Ele quem te dá coragem para continuar, crendo, mesmo quando os resultados não aparecem. Se você está passando por uma prova e mesmo assim ainda busca a Deus, ainda ora, ainda louva, isso não é força sua, é o Espírito. É Ele quem te faz resistir ao mal, segurar firme a fé, confiar mesmo sem entender. A presença dele se revela nos bastidores da alma, nos momentos de silêncio, nas madrugadas de choro, quando você clama por ajuda e de forma inexplicável continua em pé. Isso é perseverança vinda do alto. Isso é o Espírito Santo habitando dentro de você. Se você ouviu até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando. Talvez você se identificou com um, dois ou todos esses sinais. Talvez você se perguntou: será que ele habita mesmo em mim? Mas agora a verdade está clara. Se há em você fé, transformação, sede por Deus, desejo de agradar ao Pai, amor por Jesus, paixão por almas e luta contra o pecado, então sim, o Espírito Santo está em você. Ele não está apenas ao seu lado, ele está dentro de você. E mesmo que você ainda esteja em construção, ele é o arquiteto da sua jornada. Filipenses 2,13 confirma: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então pare de duvidar, pare de carregar essa culpa. Se houver progresso, ainda que pequeno, há presença. E onde há presença, há propósito. E onde há propósito, há poder. Agora, se você ouviu essa mensagem e percebe que esses sinais ainda não estão vivos em você, é hora de se entregar por completo a Cristo. Se essa palavra falou com você, se inscreva agora no canal Ouça Essa Voz, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Sua atitude pode salvar uma alma hoje. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Entrego agora meu coração e minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me com Teu sangue e enche-me com Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, me transformar, me guiar e me ensinar. Não quero mais viver pelas minhas forças. Eu recebo agora Tua presença, Tua paz e Tua direção. Em nome de Jesus. Amém.